Javé não pode agir agora. Seus anjos estão agindo por ele. Quem está por trás do aumento da beligerância aqui? Os anjos de Javé continuam atuando devido às ordens recebidas lá atrás. Javé, antes de colapsar, ele havia dado ordens, e como os anjos de Javé sempre se acostumaram a, de vez em quando, ele desmaiar e implodir, isso é falado na mitologia ariana hindu chamada de o sono de Brahma. Javé ficava dormindo 4 milhões de anos, mas não é dormindo, é em coma. Então, de novo, ele entrou num período desse, só que agora bem mais complicado. Então, os anjos continuam a executar as velhas ordens e a manter algo de vivo funcionando no que resta desse ser. Mas, assim, a violência que, infelizmente, minha irmã, nós estamos vendo aqui na Terra, corre por nossa própria conta e imbecilidade. Nós, humanos, desempregamos tudo que é espírito obsessor, espírito maligno, diabólico, todos eles estão aposentados pela nossa própria estupidez. Nós nos tornamos piores do que qualquer um deles poderia um dia almejar ou sonhar vir a ser. O ser humano é diferente dessas figuras, por quê? Porque um leão só pode ser um leão, um espírito ruim só pode ser um espírito ruim, um ser demoníaco maligno só pode ser um ser demoníaco maligno. Eles não podem modificar a face deles, no sentido de, entre aspas, evoluir. Nós, os humanos, e um dia nós saberemos disso, mas por enquanto a gente não sabe, parece que nós somos a única espécie nesse caos geral que pode ser o que cada um de nós quiser e puder construir no âmbito da sua consciência. O Zeus só pode ser o Zeus que ele é. Ele não pode ser melhor do que ele é, nem pior. Ele é aquilo que é. Os deuses, entre aspas, que não tem nada de Deus, eles são o que eles são. As mitologias afirmam isso. Nenhum deles fica diferente no sentido de transformar-se. Só nós humanos podemos transformar a natureza do nosso psiquismo no sentido da função que a gente der a nós mesmos. Se eu, como ser humano, desejar ou decidir que serei monstruoso, eu, como ser humano, me torno mais monstruoso do que todos os monstros e bestas que podem existir nesse caos. Se eu, como ser humano, decidir ser um ser humano maravilhoso, de comportamento superior, de mente emancipada, de consciência vibrante, num nível de pulsação super. Se nós, humanos, conseguirmos construir uma superconsciência em nós mesmos, se essa é a proposta do mental, nós, mesmo na condição humana, seremos superior a todos esses seres que a gente vê por aí. Mas depende daquilo que o budismo diz. O que é que o budismo diz? Depende de como o ser humano direciona os seus pensamentos, sentimentos, enfim, direciona o seu poder pessoal de existir. Então, nós, humanos, podemos ser o que cada um de nós ousar e conseguir construir em si mesmo, em termos de estrutura no âmbito desse conectoma, que é o resultado de todas as sinapses que caracterizam a vida desse cérebro com 100 bilhões de neurônios, e as sinapses que marcam todos os traços da racionalidade memorial e psíquica de cada ser, como também na receita dos nossos 28.869 genes, código da receita da vida que existe no âmago de cada célula, das trilhões de células que existem no nosso corpo, o eu de cada um de nós é que é o gestor desse cérebro e desse genoma, se ele souber ser o gestor. Se ele não souber, ele vai ser vítima do que esse cérebro e esse genoma que vem de vidas passadas, com as suas receitas de produção proteica
no âmbito da mesmice, decidirem o que você será. É nessa perspectiva que surgem os monstros e os seres humanos maravilhosos. Mas as demais espécies, elas são o que nasceram para ser. Nós, humanos, somos a única que pode transcender isso aí. Então, Miriam, no dia que nós soubermos isso, a violência some, a ignorância some, a estupidez some, some tudo o que é caótico. Mas não é porque Deus ou os anjos de Javé, ou seja lá quem for, estão por trás da gente. Porque essa perspectiva da gente se tornar um super ser humano é uma estrada individual que tem que ser caminhada pelo esforço próprio. Outras figuras nos ajudam. Todos os seres do bem irão conspirar na hora em que eles descobrem que há um ser humano sozinho lá na Terra tentando ser digno, embora ninguém mais na Terra se preocupe mais com dignidade. Quem for digno nessa contextualização da vida maior se associa àquele ser humano. Ao contrário, se alguém decide ser um FDP, decide ser uma personificação do mal, aí essa egrégora, esse vórtice, também cria o seu público, a sua plateia predileta, e aquele ser humano se torna uma presa, ou se torna presa um elemento, um elo de uma corrente ou de um circuito horrível, e é por isso que a situação da Terra está horrível. Porque nós, humanos, ao invés de nos associarmos mental, psíquica e vibratoriamente com o lado belo da existência interior, temos esquecido que existe uma existência interior e nos automatizamos aos vínculos com as questões da vida exterior, e aqui os ismos nos pegam e a gente se torna ismoísta disso ou daquilo, lulista, bolsonarista, trumpista. Aí esses ismos ferram com a gente, e é isso porque ninguém precisa nos ajudar no campo da violência, porque nós já somos os próprios personificações do que não presta. Então, nós, humanos, temos sido monstruosos uns com os outros, porque estamos presos a coisas que não prestam, a seres humanos que representam esse tipo de podridão, e a gente ainda se acha no lado do bem e diz que o outro está no lado do mal. Como eu disse no início, a ignorância, quando se associa à ingenuidade, não há muito a ser feito. Boa noite. Como surgiu nossos espíritos? Eles foram criados na espiritualidade superior ou criados nesse universo mesmo? Robson, esse universo vai acabar daqui a pouco. Temos todos que sair daqui. Mas não é só esse universo. Essa criação indevida que é composta por dois universos gêmeos, esses dois universos já estão... Um já está se acabando, que é o vizinho. Esse nosso ainda vai durar durante alguns bilhões de anos, porque enquanto tiver hidrogênio se reunindo a outro hidrogênio, criando massas de gás, essa massa de gás se transforma numa nebulosa e surge uma estrela. Cada nova estrela que surge cria planetas. Então, assim, enquanto tiver hidrogênio para ser queimado nesse universo, existirão estrelas iluminando as estradas do porvir. Mas quando o estoque de hidrogênio acabar, quando a última estrela apagar a sua luz e a energia escura estiver feito com que a expansão desse universo chegue a ponto tal de rasgar o tecido do espaço-tempo, nesse ponto, esse universo deixa de existir e o nível espiritual vinculado a esse universo, que Kardec chamou na Revelação Espírita de erraticidade, que é um tipo de espiritualidade transitória que surgiu com a transitoriedade dessa criação. Essa transitoriedade espiritual também deixa de existir e nisso é problemático. Por quê? Porque os próprios espíritos dizem que antes de existir esse universo, com essa espiritualidade, já existia uma outra espiritualidade, sendo que essa aqui é superior, incriada, já existe toda a eternidade, e aqui estariam Deus, espíritos maravilhosos, blá, blá, blá. Então, isso aqui é o paraíso.
Alguém na periferia do paraíso criou o que não devia, então hoje tem uma espécie de uma membrana que protege o paraíso das vibrações do caos. Então, o caos está rodeado por uma espécie de uma membrana que faz com que a sujeira toda fique aqui dentro, não, a caatinga não chegue lá no paraíso. Então, indo agora para as suas perguntas, nossos espíritos foram criados aonde? No livro dos Espíritos, que Allan Kardec produziu, os Espíritos dizem que quando houve a criação, espíritos simples e ignorantes passaram então, ou foram então criados para dar estrutura à vida nos reinos animal, mineral, vegetal, animal, hominal, que são os reinos que a gente percebe aqui na Terra, reinos da natureza. Então, assim, esse universo complicado, sim, os espíritos foram criados simples e ignorantes, são mônadas, para estruturar sob a forma de mediador biológico, vamos assim dizer, o que a gente hoje chama de morfogênese, os campos morfogenéticos que criam as formas na vida biológica. São os famosos campos mórficos. Então, os espíritos se associam a esses campos mórficos, cada espécie teria um campo mórfico, então ele pega exatamente o tipo de genoma que determina que o corpo vai ser dessa ou daquela forma, sempre vinculado a um espírito. Segundo o que os espíritos dizem, foi Deus, o Pai Amantíssimo, que criou esses espíritos simples e ignorantes. Mas, segundo as fofocas mitológicas, há um pouco de tudo nessa história, e não seria a verdade, não corresponderia à resposta simples e objetiva que os espíritos deram a essa questão. Então, assim, no momento, a resposta que nós podemos dar a nós mesmos são esses indicativos que a revelação espiritual e outras revelações do passado terminaram nos oferecendo. Mas qual é a verdade? A verdade mesmo. As gerações futuras, seres humanos, é que poderão descortinar ou ter certeza de alguma coisa. Eu não me proponho a falar de certezas nem de verdades. Eu sou alguém que segue os ensinamentos de Immanuel Kant, e Immanuel Kant diz que o intelecto humano vale pela sua capacidade de colecionar incertezas, e não certezas falsas que você coleciona só para ter a sensação de que tem certeza em alguma coisa, e assim você vai dormir melhor. Não. O nome disso é imaturidade. As religiões tornaram a humanidade toda imatura, porque as religiões impuseram ao ser humano a coleção de certezas falsas, mas que consolavam esses seres humanos. Então, crer que há um Deus que cuida de Rogério, que ama Rogério, que coloca Rogério no colo, e eu tenho fé nesse Deus, como se ele gostasse mais de mim do que todos os outros seres humanos. E quando eu ferro alguém, eu digo, Deus, obrigado porque você me ajudou, como se ele estivesse me ajudando a ferrar com outro semelhante, e eu nem tenho vergonha de pensar assim, porque as religiões nos ensinaram isso. Mas isso é uma certeza que torna esse ser humano não digno frente à sua consciência. Mas é melhor dormir com essa certeza mesmo indignamente e passar a vida sendo corrupto, enganando e roubando, mas com a certeza de que no final Deus irá perdoar meus pecados e me conduzir para o céu. Eu prefiro não entrar nesse imaginário idiotizante e, mesmo perdendo o sono algumas noites, eu prefiro encarar as coisas como elas são, e, em encarando as coisas como elas são, eu sei que não posso dar por sabido que eu ainda pretendo um dia saber. Então, essas respostas absolutas, né? Deus foi quem criou tudo, e assim, infelizmente, no estágio da vida que nós temos, eu penso que nós podemos colecionar algumas boas incertezas ou possibilidades sobre essas questões sobre as quais a gente não tem como usar o carimbo da verdade absoluta. Então, essa é a resposta que eu posso dar.